Olá, Jesus Cristo está voltando. Hoje nós vamos entrar de forma direta no livro de Apocalipse e nós vamos estudá-lo de maneira ou de forma didático-pedagógica. Eu gostaria de ir caminhando pelo livro assim como ele foi escrito ou como chegou até nós. Então, a princípio, eu pensei várias maneiras. Poderia começar de Atos e vir estudando a escatologia nas cartas paulinas. Levaria um tempo para a gente chegar aqui. Quero voltar a Tessalonicenses, pois foi a carta que Paulo escreveu, onde ele mais teve a sensação ou esperava que Jesus voltasse naqueles dias. Na realidade, o que mais impulsionou o apóstolo Paulo, bem como os outros, mas falando especificamente do apóstolo Paulo, pregador aos gentios, o que mais o estimulou a sair pelo mundo, fundando igrejas, criando igrejas cristãs por onde quer que passasse, era a sua certeza, a sua plena convicção que Jesus iria voltar. Na realidade, ele pregava, vivia e cria como se Jesus Cristo estivesse já às portas voltando. Infelizmente, para muitas igrejas em muitos países, muitos pregadores, chamados estudiosos da Bíblia, perderam este senso da volta de Jesus. Vivem como se esse mundo fosse continuar para sempre. Vivem como se não fossem prestar contas a esse nosso grande Senhor. Mas Jesus está voltando, na sua palavra isso é muito claro, e tudo que ele falou e fez indica isso, e nós estamos então à espera da volta de Jesus. Eu gostaria de, nesse primeiro episódio, dentro do livro de Apocalipse, trabalhar com você a estrutura do livro. É muito importante que você entenda a estrutura, muito embora seja uma coisa muito acadêmica, vamos dizer assim, mas a sua mente também precisa ser um pouco acadêmica para entender. O Espírito é nosso didáskalos, o nosso pedagogos, é aquele que ensina, aquele que tem formas e meios para nos fazer entender a palavra de Deus. O capítulo 1 é um capítulo introdutório, ao mesmo tempo que esclarecedor. Ele mostra quem é Jesus Cristo, quem é João e o livro. Quem é Jesus Cristo? Por isso o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o verdadeiro, a fiel testemunha. João escreveu o livro para apresentar a pessoa de Jesus Cristo numa época em que a igreja sofria tão terríveis perseguições. Então, quem é Jesus? No livro de Apocalipse, ele é apresentado como a fiel testemunha. Quem é João? João, o apóstolo, aquele que foi chamado, que vivenciou, que esteve com Jesus até o seu último momento. E o que é e o que se pretende no estudo ou no livro de Apocalipse de João? Eu só gostaria de fazer uma correção, porque Apocalipse é uma forma literária, uma forma de apresentar um linguajar diferente. Infelizmente, ao ser traduzido para o português, veio o nome Apocalipse, que na realidade o livro de Apocalipse deveria ser chamado de o livro da revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse é uma forma literária e não o nome do livro. E isso faz com que todos entendamos o livro como se fosse todo ele um apocalipse. Não. Tem 3 formas literárias contidas neste livro. Ele é uma carta, e como carta tem que ser entendido assim. Por exemplo, os capítulos 2 e 3. Dentro da estrutura do livro, ali tem 7 cartas. Não são períodos da igreja, não são períodos que você possa contar de tanto a tanto, de tanto a tanto, não. Foram igrejas reais que existiram. Quem visitar a Turquia, por exemplo, ainda vê restos dos edifícios que ampararam essa igreja ou essas igrejas enquanto existiram.
A numerologia no livro de Apocalipse é muito importante, daí porque você vai ver muito o símbolo, o número 7, o número 12. Um outro dia nós vamos então estudar isso melhor. Nós temos também figuras literárias ou metáforas no livro que nós temos que tomar cuidado na interpretação para que a gente não possa cometer equívocos na interpretação do livro. E o livro, então, tem 3 estilos literários que nós temos que atentar a cada um deles no momento da interpretação e não passar um rodão ou uma grande vassoura e sair falando tudo de um estilo só. Não. Talvez a maior dificuldade do estudo deste livro é saber qual é o momento de um e qual o momento do outro. E João traz no seu bojo 70% pelo menos do Velho Testamento, principalmente no que tange o Pentateuco e Daniel e Ezequiel, como livros proféticos, o Joel, muito utilizados na linguagem joanina no livro de Apocalipse. E então os outros quase 30%, João reestuda a cultura do momento, a cultura grega principalmente. Vou dar só um exemplo para você. Para o judeu, a figura da serpente sempre foi o símbolo do mal, por causa do episódio que nós sabemos que aconteceu lá no livro de Gênesis, no capítulo 3. João já acrescenta aqui no livro de Apocalipse o dragão. De onde João trouxe essa figura do dragão, a antiga serpente? Do mundo greco-romano, a figura do mal. Então, já como esse novo elemento, para se saber, João acrescenta no seu livro, ou chamado livro de Apocalipse. Qual é a estrutura, pastor? Para escrever o livro, no meu estudo pós-graduado, eu escrevi um livro chamado Análise Escatológica do Apocalipse de João. E para escrever essa análise escatológica, estudei 276 livros na biblioteca do Spurgeon's College, em Londres, Inglaterra. Investi 3 anos da minha vida nesse estudo. Isso não significa que eu seja um expert, isso não significa que eu saiba. Não, eu me considero uma criança olhando para este livro, tenho muito a aprender, não tenho respostas prontas, a não ser que Deus existe, Jesus é o nosso Salvador, Ele veio a este mundo morrer para nos comprar para Deus e Ele virá nos buscar. Estas questões para mim são inquestionáveis, não abro mão delas de jeito nenhum, e elas são as únicas certezas que eu tenho nesta vida. O restante nós estamos em estudo e vamos caminhar. Então o capítulo 1 é introdutório, capítulos 2 e 3 anuncia as igrejas, 7 igrejas da Ásia, e elas existiram, não foram períodos que servem de análise, mas são igrejas que foram pontuadas para o nosso ensino. Os capítulos 4 e 5, eles são essenciais para o estudo do livro de João. Depois você vai saber o porquê dos capítulos 4 e 5 serem tão importantes assim. Os capítulos 6 a 16, eles contam a história do mundo desde que o mundo é mundo e a importância da igreja dentro deste contexto, através de 3 figuras distintas: selos, trombetas e taças. João começa de forma atenuada e vai de forma aprofundada em cada um deles. Então, dos capítulos 6 a 16, a história universal. Os capítulos 17 em diante, nós temos o epílogo, como numa peça teatral, como se fosse um resumo de tudo o que ele disse, e encerra-se dizendo: ora, vem Senhor Jesus. Voltando
Dentro dos capítulos 6 a 16, nós temos 3 interlúdios que ora se reporta ao passado, ora se reporta ao futuro, mostrando qual é a postura da igreja e para onde a igreja está apontando, porque a palavra do Senhor vem através da igreja, falando com o seu anjo que ele colocou ali para todos os momentos. Esteja atento a isso, vamos ouvir a voz de Deus e vamos caminhar sem medo. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu oro por este irmão ou irmã, eu oro por esta pessoa que está do outro lado, que está assistindo a este vídeo, que a sua vida não seja tomada pelo medo, mas seja, ó Deus, carregada da vitória. O fim nós já sabemos, o encerramento dessa história todos nós sabemos. O bem vence o mal. Jesus Cristo já pisou na cabeça da serpente, na cabeça do dragão. A vitória já foi concedida. Mas, enquanto estamos neste processo, ajude a tua igreja não só a se animar, mas a caminhar de forma vitoriosa. Em nome deste mesmo Jesus.